Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray, que estou falando com todos vocês. Queridos e amados irmãos, não de forma alguma eu gostaria de dar minha opinião num assunto tão delicado como este, mas os irmãos sabem que desde que nós iniciamos o canal A Bíblia em Foco aqui nas redes sociais, mais precisamente nessa plataforma do YouTube, nós viemos comentando sobre atrocidades, aberrações e confusão que tem permeado as redes sociais, os jornais, enfim, brasileiro e até internacional, sobre escândalos no meio evangélico. Porque eu jamais gostaria de falar de escândalo. Sabemos que é inevitável que venha o escândalo, mas a Bíblia também diz que ai daquele por quem vier o escândalo. E agora, no tempo do fim, doravante teremos escândalos e mais escândalos. E não adianta nós, como cristão, como crente, querer barrarmos os escândalos, porque Deus vai trazer à tona e vai fazer com que seja notório todos os tipos de aberrações e conluio e coisas erradas que os pastores e os cantores gospels e os membros de igreja estão fazendo nesta última hora. Nós não podemos de forma alguma dizer que nós não vamos comentar sobre os escândalos para nos retrairmos, ficarmos calados, porque nós vamos escandalizar com a igreja, matar a fé de alguém, de forma alguma. O próprio Deus está fazendo questão de trazer à tona todas as coisas que estão ocultas, revelando e as trazendo às claras, tirando o véu nessa última hora da igreja e fazendo revelado tudo aquilo que pessoas estão fazendo sobre quatro paredes e chave fechada na fechadura da porta e coisas ocultas, e Deus está trazendo às claras. Então é muito importante que Deus traga da escuridade, da perversidade e das coisas erradas que essas pessoas têm feito, às escondidas, enganando os membros da igreja, enganando os obreiros, enganando a própria igreja e denegrindo com a imagem do verdadeiro evangelho de Cristo a nível de Brasil. Eu quero dizer para vocês o seguinte: ainda que tenha acontecido uma enxurrada de coisas erradas, a igreja continua sendo igreja. Cristo continua sendo Cristo e a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Nada vai mudar a essência. Isto é bíblico. Cristo falou em Mateus 24, Cristo falou nas cartas paulinas, Cristo falou nos quatro evangelhos que nós iríamos ter um fim dos tempos cheio de escândalo, amor esfriando, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, todos os tipos de escândalos iriam vir nos últimos tempos, e não era para nós nos escandalizarmos. O que quer dizer? Nós que somos fiéis a Deus, não nos escandalizarmos na fé que um dia recebemos, que é o verdadeiro evangelho. E o que eu percebo nesta última hora é que muitos cristãos e muitos crentes estão escandalizando na sua própria fé um dia recebida, estão escandalizando com o próprio evangelho, estão saindo, abandonando o barco, virando as costas para Deus. É um momento muito difícil de nós virarmos as costas para Deus, é um momento muito difícil de nós abandonarmos o barco, como alguns cantores, depois que escandalizam, alguns pastores abandonam o barco. Meus irmãos, nós não estamos no evangelho por galgar fama, dinheiro, posição. Nós não estamos no evangelho para nos tornarmos celebridades, enriquecidos. Esses dias alguém fez um comentário no rodapé do meu vídeo, o portal oficial da cantora Lauriette, o próprio portal da cantora Lauriette fez um comentário que o que você quer falando de Lauriette, da Lauriette, você quer fazer fama, ganhar fama em cima do nome Lauriette. Irmãos, jamais eu estou aqui para fazer fama em cima do nome de alguém, de algum cantor ou de algum pastor que eu comento, porque a maioria desses pastores e cantores estão caídos da graça, e eu não jamais preciso de alguém que está caído da graça para me citar o nome dele, para galgar fama em cima dele, de forma alguma. Até o presente momento, com muita fraqueza, com muitas falhas, vencendo meus pecados, pedindo perdão. Nesse momento, diante de Cristo, quero pedir perdão de todos os meus pecados cometidos, de todas as minhas fraquezas, minhas falhas, pedir em público, porque eu sou um pecador, mas até o presente momento ainda me encontro, apesar das fraquezas, das lutas, dos embates, das rejeições, dos combates, das perseguições, estou de pé pela misericórdia e a infinita graça de Deus. Não é que eu seja alguma coisa, porque o pregador não é nada sem Cristo. Nós somos tudo em Deus. Sem Deus nós não somos nada, nada. Sem Deus nós somos um fantoche noturno, nós somos um trapo, nós somos algo
completamente sem graça, sem Deus, mas com Deus nós somos alguém. O que faz a diferença em nós, não é nossas qualificações, não é os nossos cursos teológicos, não é a fama que galgamos, não é a posição que vocês galgaram errado dentro da igreja. Nada disso é nada. Se nós somos alguma coisa é quando Deus está na nossa vida. Se Deus sair da minha vida, eu não sou mais nada. Se o Espírito de Deus sair da minha vida, eu não consigo mais falar com vocês nessa graça, não consigo mais ensinar vocês nessa graça, não consigo mais falar de Cristo nessa graça, porque tudo que eu tenho e que eu passei no canal Bíblia em Foco até o presente momento é tudo dádiva de Deus. Não tem nada de mim, não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para dar para alguém. Eu não sou, para começar, não sou nada. Se eu sou alguma coisa, se eu tenho esses comentários, esse rol de mensagem, de vídeo, de estudo, esse conhecimento, é porque Deus fez a diferença, porque se Deus não fizesse a diferença, eu jamais seria alguma coisa. Então não espere nada de mim, não se apegue a mim, não espere nada de mim. Eu sou um ser humano qualquer, como qualquer outro, que até o presente momento tem me esforçado e lutado de unhas e dentes para não escandalizar com o verdadeiro evangelho de Cristo, para não escandalizar com o amor do evangelho, com aquelas pessoas que se espelham em mim. É muito comum eu ver pessoas que eu pastoreei, que eu vivi, que eu convivi há anos atrás, ligando para mim, mandando mensagem, dizendo: pastor, o senhor continua naquela fé, que Deus te guarde. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão de vocês, pela força de vocês, pela amabilidade de vocês para a minha pessoa. Não tem sido fácil. Se eu dissesse para vocês que foi fácil até o presente momento, eu estaria mentindo. Então, quando alguém cai da graça, não vá defendendo, não vá ali colocando jargões, chavões, vá orar por ele. Ninguém está falando mal de ninguém no canal Bíblia em Foco. A gente está dizendo que para vencer não é fácil. Se eu estou de pé até o presente momento, foi porque eu recusei muitas bandejas, muitas ofertas, foi porque eu recusei bandejas no mundo espiritual, bandejas dentro da igreja, imposição de cargos, para permanecer naquilo que um dia Deus revelou a mim, bandejas na vida emocional, sexual, na vida moral. Tudo isso você recebe ofertas e mais ofertas, mas para você se manter naquilo que um dia você recebeu, para você, essa desculpa aí que os líderes estão dando, os cantores, os pastores, separando da sua esposa, tudo é desculpa esfarrapada. É porque não resistiu à carne, é porque é difícil resistir à carne. Eu não quero condenar ninguém aqui nesse vídeo. Eu sei, eu concordo com você em número, gênero e grau, que não é fácil vencer a carne, não é fácil vencer uma proposta no âmbito da vida sexual, não é fácil você vencer uma mulher bonita quando Satanás lança até você, não é fácil você vencer uma mulher mais nova, você sendo um homem mais velho, não é fácil você permanecer com a sua esposa que envelheceu junto com você, não é fácil você manter relações sexuais e continuar amando a sua própria esposa que teve 2, 3, 4 parto normal. Tudo isso eu sei. Não é fácil você permanecer com a tua esposa da tua mocidade, que por causa das lutas da vida, quem sabe hoje ela já tem o seu ventre um pouco abatido, ela já tem a sua vida física um pouco abatida, já galgou algumas enfermidades no longo dessa vida, já não tem mais a mesma força sexual que tinha com você. Tudo isso é plausível, tudo isso eu entendo. Tudo que você for comentar comigo aqui, meu amado, eu entendo perfeitamente, porque a gente entende um pouco da causa. A gente não é menino no evangelho, a gente entende tudo que você for falar, minuciosamente podemos analisar e tentar entrarmos num diálogo, num denominador comum, mas não existe justificativa para alguém ficar trocando de esposa toda hora, abandonando sua esposa, ou deixando a sua esposa em casa, saindo para pregar, se tornando um empresário do meio evangélico, pregando aqui e ali, ganhando altas ofertas, altos valores. Não, o que não justifica é você abandonar sua esposa,
trocar de esposa toda hora. O que não justifica é um homem de linha de frente, um homem que está como espelho a nível de Brasil e de mundo, como cantores gospel, como pastores do evangelho, seja itinerante ou presidente ou líder de convenção. Não importa o que você é, o que é inaceitável é você que é espelho, querer empurrar a goela abaixo dos crentes da nação brasileira. Ó, eu venho aqui como defensor de todos os crentes que não têm pastores, que não têm líderes para lhes orientar. É inadmissível, inaceitável você querer colocar a goela abaixo das pessoas, divórcio em massa, um atrás do outro, como algo normal. O cantor Elias Silva, se expressando nos seus vídeos, ele deixou algo tão grande a desejar numa das suas falas, apesar de fazer um relato tão maravilhoso, mas deixou coisas, lacunas, quando ele falou o seguinte: que divórcio, irmãos, isso aí, chorando, ele falou, isso já é café com pão. Se não deu certo, cada um pega o seu rumo, mas matar... meus irmãos, eu quero dizer para você, Elias Silva, que você está errado. Eu quero dizer para a nação brasileira que um abismo puxa outro abismo. Se a pessoa está achando normal o divórcio, cada um pega o seu rumo dentro do evangelho e da igreja, é uma igreja caída, é um evangelho caído, é um evangelho maldito e prostituído da última hora. Cada um pega o seu rumo, porque divórcio, isso já é café com pão, mas matar o ser humano, olha, meus irmãos, quem divorcia da esposa, quem não tem amor pela esposa, quem não tem amor pelos filhos, quem não tem amor pela doutrina da igreja, não tem amor por ninguém. Quem fere uma família pode matar alguém também fisicamente. Quer dizer, um abismo puxa outro abismo. Outra coisa que nós queremos dizer, o que é inadmissível hoje dentro do evangelho, é aceitar divórcio em massa. É por isso que vocês estão vendo os pastores, pregadores com naturalidade, dançando numa discoteca, dançando numa festa de aniversário, seja o que for, que é o assunto do meu vídeo hoje, que eu não queria me pronunciar, mas vou ter que me pronunciar por amor ao evangelho de Cristo, não é porque eu tenho prazer numa fala como essa. Então, meus irmãos, é inadmissível a igreja aceitar como naturalidade o divórcio. Os cantores, os pregadores divorciam na maior naturalidade. Uns divorciam em silêncio, como Daniel Santos divorciou em silêncio, abandonou a sua esposa, a irmã Benita, casou com a Crisânia, uma morena lá, uma moreninha clara, muito bonita pessoa, uma mulher de um corpo extraordinário. Não estamos aqui, quando eu cito moreninha, não é porque eu estou tendo preconceito com moreno, com negro. Eu amo os negros, eu gosto dos negros, gosto dos brancos italianos. Para mim tudo é igual. Para mim não existe esse negócio de cor de pele, para mim não existe essas coisas assim. Para mim a pessoa é igual. O preconceito também não existe só com o moreno, com o preto, com o negro, cor negra, escuro. O preconceito existe com o italiano, quando chamam ele de gringo, existe com alemães, com tradição germânica, quando chamam de aquele alemão, ou coisa, ou vice-versa. Então, o preconceito, para mim, não está preso à pele de uma pessoa morena, está preso à pele de qualquer pessoa. Para mim, diante de Deus, todas as pessoas são igual. Mas voltando ao meu assunto, então o que está acontecendo? O Daniel abandonou a esposa, o Paulo Marcelo, pregador de Gideões, abandonou a esposa, hoje congrega com o Agenor Duque, e porque não tinha o tempo um para o outro, tudo desculpa esfarrapada. Assembleia de Deus, igreja que eu congrego, pelo amor de Deus, líderes de convenção, faça como o pastor Sebastião Rodrigues de Cuiabá, criem vergonha na cara, faça um chamamento à santidade, reúna essas convenções, reúna esses líderes de mesa, reúna esses pastores, presidente, peça para esses pastores, presidente, ter misericórdia da própria alma deles e da alma dos membros da igreja. Pelo amor de Deus, salvação é algo sério. Que Deus tenha misericórdia dessa nação que está sofrendo por causa do evangelho maldito e prostituído da última hora. Líderes de convenção, seja o Hélito Bezerra da Costa, seja o líder daqui do Rio Grande do Sul, pastor Adalberto dos Santos Dutra, seja o líder do Paraná, da convenção do sul do país, da convenção nordeste, não interessa onde você esteja, pelo amor de Deus. Pare com essa brincadeira de mundanismo extrapolado, isso está fazendo mal para a igreja. Vocês diziam que podia modernizar sem mundanizar. Vocês não modernizaram sem mundanizar. Vocês mundanizaram a igreja, destruíram o trabalho da Igreja Assembleia de Deus a nível de Brasil. A Assembleia de Deus precisa urgentemente rever os seus valores, rever seus conceitos, rever o seu sistema que norteia a conduta doutrinária. Vocês precisam imediatamente, com urgência, uma reunião extraordinária, rever os estatutos que estão sendo destruídos, porque a noiva de Cristo a nível de Brasil tem sido estuprada, tem sido adulterada, tem sido completamente manipulada, destruída a sua moral, o seu respeito. Meus queridos e amados irmãos, que esse vídeo possa chegar
aos ouvidos de inúmeros pastores, presidente, dependendo do ministério, porque eu estou falando nível de assembleia, mas não é só a assembleia que está caída no Brasil. Eu faço vídeos e as pessoas vêm atacando a assembleia, atacando a assembleia, atacando a assembleia, porque a assembleia é a igreja pentecostal que tem o maior número de membros a nível de Brasil. Então, depois de presbiteriano, metodista, sempre o alvo vai para a assembleia, mas não é só a Assembleia de Deus. A igreja Deus é Amor está caída da graça. As igrejas todas, presbiteriana, a batista, seja ela Peniel, seja ela Betel, seja ela a batista que da ramificação que for, está caído, porque tudo começou com pessoas querendo liberdade, querendo ser mundanos. Hoje chamam a gente de moralista, de extremista, de fanático dentro do evangelho. Meus irmãos, não se trata de moralista, nem de fanatismo, nem de farisaísmo e nem de uma seita judaica que tinha um costume daquela época. Estamos falando de respeito doutrinário. É ético, é de boa conduta que o cristão seja diferente no seu modo de agir, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de se locomover, no seu modo de tratar, no tratamento, hospitalidade, no pagamento das prestações das suas contas, tudo. O cristão tem que ser diferente. Essa liberdade que deu ocasião à carne não é aquela liberdade que esses pastores sem Bíblia confundem. Esses crentes mundanos que usam versículos distorcidos em massa hoje em dia para trazer aquilo que é para circunstancial para o momento das suas... para massagear o seu ego. Meus queridos e amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Esse sistema de liberdade não é liberdade, isso é libertinagem. A pessoa, a partir do momento que ele começa a se distanciar do verdadeiro evangelho de Cristo, buscando uma liberdade para dar ocasião à carne, com todos os tipos de... Ora, meus irmãos, a Bíblia nas mãos de uma pessoa sem conhecimento se torna uma arma letal. A Bíblia, na própria Bíblia, você pode fazer da própria Bíblia... Você pode ter duas vertentes da Bíblia, você pode ter uma vertente para a vida e uma para a morte. Quem não consegue interpretar a Bíblia, quem não sabe interpretar a Bíblia, como esses crentes modernos, esses pregadores da última hora, que não tem nada de Deus, que são cheios de obras da carne, que estão completamente mortos na sua própria fé, eles trazem todo tipo de interpretação para o seu próprio interesse. Mas, na verdade, evangelho é renúncia. Amados, outra coisa que eu gostaria de dizer, esse sistema do evangelho, de celebridades secular, entrando para dentro do evangelho sem conversão, todos os tipos de jogadores de futebol, mulheres, celebridades, apresentadores de televisão, todos os tipos de pessoas que nunca passaram por um processo de conversão, Valéria Valesca, Mara Maravilha e tantas outras pessoas, Andressa Urach e tantas outras, essas pessoas, não estou duvidando da boa atitude de querer vir para o evangelho, isso é muito louvável, mas evangelho não é ficar participando de programa de televisão, despertando ira, ódio, confusão, revolta. Evangelho é vida nova, é renúncia. Evangelho é dar uma volta completa no sentido que você estava indo e tomar outra direção. Você precisa mudar, esquecer a sua vida passada, esquecer a luxúria, a sensualidade, digamos que o egocentrismo, esquecer a ambição por poder, por ganância, por fama, por posição, esquecer dinheiro. Evangelho é vida nova, é renúncia. E renúncia implica em você levar uma vida abnegada, uma vida em paz, uma vida casta, uma vida completamente diferente. Não me chame aqui de moralista, não me chame aqui de extremista, não me chame aqui de um fariseu, porque vocês nem sabem o que é ser fariseu, vocês não sabem o que é ser um saduceu, um herodiano, você não sabe o que é pertencer a uma seita daquela época, você não entende das coisas de Deus e você faz confusão e diz que quem é fiel é um fariseu, é um extremista. Pelo amor de Deus, entenda uma coisa, este vídeo, eu sinto a presença de Deus, esse vídeo eu quero extrapolar e dizer algumas coisas que eu penso. É por isso que a igreja está destruída, porque os líderes evangélicos não têm poder na sua vida e autoridade para dizer não para celebridades da vida secular quando se introduz dentro do evangelho. Hoje em dia é cantor, é ator, é todo tipo de pessoa pornográfica, é todo tipo de jogador de futebol dentro da igreja, sem mudança de vida. O evangelho é vida completamente diferenciada. E não adianta vir me dizer que dá para santificar tudo e dá para introduzir tudo no meio do evangelho e cristianizar tudo, porque não tem como cristianizar aquilo que não é cristocêntrico. Futebol não é de Deus.
Futebol é facção, é briga, luxúria, sensualidade dessas mulheres que vêm da vida secular para dentro da igreja, não tem nada de Deus. Outra coisa que eu quero falar, estou falando hoje sobre o pastor Carvalho Júnior nesse vídeo. Vocês estão entendendo? Quero falar outra coisa. A igreja, por que aconteceu isso com o pastor Carvalho? Por que está acontecendo em massa com todos os pastores? Porque a igreja... Não é que eu queira defender o Carvalho. Não, a igreja deixou de ser igreja. A igreja não influencia mais na vida secular. A igreja não influencia mais na vida das pessoas. A igreja está sendo influenciada pelo mundo e deixou de influenciar. A partir do momento que a igreja voltar a influenciar na sociedade, como é que a igreja influencia? Quando ela é diferente. Malaquias 3:18, me fala a memória, fala da diferença. Toda a Bíblia fala da diferença. O cristão tem que ser diferente. O profeta Eliseu foi conhecido pelo seu perfil de diferença. O profeta Elias foi conhecido pela sua roupa, pelo seu perfil de diferença. Os apóstolos eram diferentes. Cristo era diferente. A igreja primitiva era diferente da vida daquela época. Você não pensa que modernismo é de hoje. Se falasse com os cristãos da época de Cristo, de quando Cristo implantou a igreja, do tempo da perseguição herodiana e da vida de luxúria que levava os reis, naquela época eles se consideravam os mais modernos da época. Tanto é que naquela época a igreja não se influenciou pelo modernismo daquela época e se mundanizou. A igreja permaneceu sendo igreja. Então a igreja atual não tem direito de querer modernizar tudo e se tornar uma igreja mundana, simplesmente porque tem que agradar A ou B. A igreja de Cristo, ela vem na contramão. Aleluia, a igreja de Cristo vem na contramão, a igreja de Cristo não vem para agradar A ou B ou C, a igreja de Cristo não está aqui na terra para agradar alguém, a igreja de Cristo é representante de Cristo na terra, nós somos porta-voz de Deus, nós falamos por Deus, nós falamos em nome de Deus, nós somos um profeta nessa terra, mas um profeta não para entregar profecias trabalhada ou feita, pronta, um profeta para entregar a palavra da verdade. Então, por que a igreja está assim? Porque deixou de influenciar. A igreja não influencia mais na sociedade. A igreja tornou-se influenciada. A igreja não encheu de pessoas. A igreja inchou. A igreja não tem mais qualidade. A igreja tem número de pessoas. Para Deus não interessa número de pessoas, para Deus interessa qualidade. Um grupo de pessoas que verdadeiramente mudaram de vida. E por que eu estou arriscando a cair, você está caindo, todo mundo está caindo? Porque a igreja não se une mais. Porque não há unidade, não há força, não há graça. Quando não há unidade, não há força, não há graça. Quando a igreja não ora uns pelos outros, a igreja vai perdendo força, as pessoas vão caindo, vão fracassando. Você acha que eu estou feliz aqui de poder falar no nome do Carvalho, um homem que eu sempre admirei, uma palavra pregada? O Carvalho não vai deixar de ser um grande pregador porque está caindo da graça. O que ele pregava até o presente momento era o verdadeiro evangelho. Ele cai se cair ou se não cair, mas a palavra pregada por ele permanece a mesma palavra. Então o que está acontecendo? A igreja está perdendo a força, está perdendo a graça, está perdendo aquela poder de atração. Sabe o que atraía as pessoas? Aquela igreja que todo mundo chamava de careta. Aquela igreja que não tinha estrela de televisão. Aquela igreja que não tinha pastores empresários. Que não tinha aquelas pessoas enriquecidas. Mas que tinha pessoas que eram pessoas verdadeiramente sinceras, sempre teve obreiros assalariados, mas eram pessoas equilibradas. Aquela igreja que sempre fez a diferença, que comprava uma loja inteira porque pagava suas contas. Aquela igreja que as irmãs não eram sensual, que não viviam sensualizando, mostrando o corpo, dormindo em quartos de motéis com obreiros, com pastores. Aquelas mulheres que não abandonavam seu marido simplesmente porque um pastor lhe olhava, porque alguém lhe olhava dentro da igreja. Nós vivemos uma igreja adúltera. Aleluia! Se alguém quiser combater o vídeo e rebater, fica à vontade, meu amado. Rebata quantas vezes você quiser. Você entendeu? Por amor a Cristo, nós vamos ao tribunal se for necessário. Entenda uma coisa, a igreja não influencia mais. Nós vivemos uma igreja adúltera, uma igreja fornicária, uma igreja que as mães defendem as práticas erradas das filhas, uma igreja que os pastores defendem o erro dos seus filhos e dos seus membros, uma igreja que não se posiciona na verdade da palavra. E todo prejuízo que nós temos hoje é porque a igreja não se posiciona na veracidade do que é o verdadeiro. Você sabe o que é evangelho? Você tem ideia do que é o verdadeiro evangelho de Cristo? Você tem em mente o que é ser cristão? Aleluia! Você tem em mente, glória a Deus, o que é ser um cristão?
Você consegue, porque estou sentindo uma coisa, algo divino de Deus aqui nesse momento. A graça de Deus me toma dentro desse veículo. Entenda uma coisa, você sabe o que é ser um cristão verdadeiramente autêntico? É você pleitear o mundo, é você pleitear a sua família para botar eles no caminho, é você pleitear os membros da igreja, é você pregar a palavra, é você viver e é você não se julgar santo, porque nós não somos santos. Meus irmãos, se Cristo sair daqui, eu sou suscetível, eu fico vulnerável, eu posso cair a qualquer momento. Eu tenho que reconhecer que eu sou humano, eu não posso flertar com o pecado, eu não posso flertar com a mulherada, eu não posso flertar com a minha posição de pastor, eu não posso flertar se eu estou bem financeiramente, eu não posso flertar com nada, porque eu estou sujeito a cair a qualquer momento. Ser cristão, você tem ideia do que é ser um cristão? Cristãos que vão para dentro da igreja para discutir com os outros cristãos, para mostrar que é melhor que o outro cristão, para mostrar que é mais bonita, que tem saia mais bonita, que tem corpo mais bonito, que tem coxa mais bonita, que tem busto mais bonito, que pode atrair os meninos da igreja, que pode até atrair uma pessoa da igreja. Para com isso. Ser cristão é andar em paz, é mostrar simplesmente para o marido o que tem, se não tem marido, se resguardar no que tem, é viver uma vida diferente. E tem gente aí que está desviando e está dizendo o seguinte, virou provérbio. Gente, para quem pensa, para alguém da igreja que pensa que eu estou na igreja, eu já estou fora da igreja. Olha o provérbio que virou no Brasil. Eu estou fora da igreja, mas Cristo continua em mim, eu continuo em Cristo. Eu não estou na igreja, eu vou no baile, vou na festa, eu faço tudo que a vida secular faz, mas Cristo ainda está em mim, ainda sou de Cristo. Você é de Cristo nada. Você está entendendo? Eu concordo em parte com você que você não precisa ser você ser uma pessoa idônea e ter caráter, você está dentro de uma igreja. Isso eu concordo. Tem pessoas da vida secular que têm caráter. Mas dizer que saiu da igreja e continua em Cristo, de forma alguma. Não é a igreja que te coloca em Cristo, mas Cristo tem um lugar para você se apresentar. Eu não estou falando aqui de igrejado, desigrejados. Estou dizendo para você que você não consegue estar em Cristo sem estar em Cristo. Não existe. Então o que está acontecendo com a igreja? A igreja deixou de influenciar. São pastores comprando cadeira, é pastor comprando cadeira. Eu sei, assim aqui no Rio Grande do Sul, de pastor que forçou pegar aquela cadeira. Alguns presidentes dizendo, eu não entrego a igreja se não for para tal fulano, eu só entrego para ele se eu ouvir de viva voz de líderes grandes na minha frente. Eu só entrego para ele, eu só pego para ele, eu só entrego para o meu genro, eu não saio daqui. Outros compro no silêncio da escuridade, me falta a palavra, os cargos. Outros tomam um café junto com o presidente, de repente aparece na maior igreja do estado. Não é desabafo, é cristão que autenticamente sabe o que está falando. E aí você pergunta, por que o senhor está falando todas essas coisas? Porque tudo isso tem a ver com tudo que está acontecendo. Cristo está sendo tirado da frente das ações, das negociações, da forma de direção da igreja, e o homem está mandando. Então Deus está se retraindo e está dando corda e direção humana para essas pessoas se rebentarem. E escuta o que eu vou dizer, meus queridos e amados irmãos em Cristo, do canal Bíblia em Foco, de todas as pessoas que abrirem esse vídeo, vai acontecer muito mais atrocidades no meio evangélico. Eu sei que isso eu venho dizendo há tempo. Tem pessoas que dizem agora porque está acontecendo alguma coisa, mas assisto os meus vídeos desde que eu comecei a gravar. Por que vai acontecer? Porque não estão colocando Cristo no centro na igreja. Estão tomando os cargos por força, por violência. É um nepotismo, estão colocando a pessoa porque eles acham que é aquela pessoa. Estão colocando por interesse, para dar um salário para a sua família. Não é Cristo, como na igreja primitiva, que está colocando as pessoas. Não são mais colocados e tirados pela direção do Espírito. Não tem oração, não tem jejum, não tem temor nas trocas, nas posses e nas retiradas de obreiro. Não existe mais temor. Outra coisa que eu me repugna na Assembleia de Deus é essa convenção que não toma uma posição doutrinária com nada, que deixa as pessoas viver uma vida dúbia, tomar o caminho que quer, que não se posiciona doutrinariamente em nem nada daquilo que é argumentado e traçado dentro da igreja. Escuta o que eu vou dizer. A própria convenção, em tempo de convenção, já faz um partido político dentro da igreja, já divide os obreiros na política da própria convenção. Ali já há facção, já há disputa, porque ali cada qual quer entrar para colocar o seu grupo na frente das igrejas. Isso é carnal, é diabólico. Enquanto não mudar, não resolve o problema da Assembleia de Deus. Vocês vão ver em massa problemas e mais problemas, porque tudo se resume em falta de temor a Deus,
em falta de santidade e doutrina. Não estou falando de ser santo. Ser santo no sentido de ser um charlatão extremista. Estou dizendo que sem santidade ninguém verá Deus. Estou dizendo que Cristo aconselha, na carta de Pedro, ser de santo porque eu sou santo. Tem que ter temor no que faz, irmão. Dentro da igreja não é um mundo. Tem que ter temor nas tomadas de decisão, tem que ter temor no espírito, tem que ter temor com a família, porque senão vai esvaziar mais do que está esvaziado as igrejas. Olha só, que tristeza. A igreja de Deus se tornando um lugar vazio. Sabemos que é o fim dos tempos, mas tem coisas que está sendo extrapolado do próprio cumprimento. Tem coisas que é humano. Nós vivemos o fim dos tempos. Pessoas saindo da igreja. Tem pessoas desigrejadas que tem canal no YouTube, que tem uma boa intenção. Infelizmente tem que falar isso. Não compactuo deles falar mal da igreja, ser contra dízimo, nada. Mas tem pessoas que saiu porque não conseguiu desenvolver algo dentro da igreja. E hoje ele saiu e está trabalhando secular, desligado da igreja. Tem deles que são malignos, que querem destruir a igreja, e tem deles que são pessoas boas. Então o que está acontecendo com esses pastores? O que está acontecendo com a liderança da igreja? Aqui vai meu apelo. Quero pedir a Deus perdão dos meus pecados antes de falar. Mas pastor Carvalho Júnior, um representante de Cristo a nível internacional, mundial, um pregador a nível de Gideões, não só um pregador, porque nos Gideões passa todo tipo de gente gritona e safado, mas Carvalho Júnior, um conhecedor de Bíblia, um teólogo não superficial, um teólogo profundo, um homem conhecedor de santidade, um homem que escreveu só nas cartas Paulina, ou na carta de Filemão tem condições de escrever um livro, não teve a minúcia de vigiar com a sua própria vida espiritual. Não adianta agora o senhor querer se explicar, o senhor querer explicar que não era isso, que não era aquilo. Eu também não estou aqui para dizer o que era ou deixou de ser, mas eu quero dizer o seguinte, pastor Carvalho. Pastor do seu nível, da sua envergadura, representante de Deus na terra, não pode estar em qualquer lugar. Se resume tudo nisso. Eu não vou ficar falando da sua vida, porque eu não conheço a sua vida, eu conheço o senhor muito bem, já de pregações na minha própria igreja, já conversamos, já trocamos ideia aqui, a gente é bem conhecido. O senhor deve se lembrar de mim, quando lhe alcancei um pacotinho de bolachinha para o senhor levar para a sua família. Então o senhor me sabe muito bem que nós nos conhecemos. Eu sou aqui obreiro, fui obreiro do finado pastor Luiz Antônio, que era um grande amigo de altar seu, e nós tivemos uma longa convivência junto, eu e o pastor Luiz Antônio, de mais de 10 anos. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, não adianta o senhor vir a público se explicar. O problema da Assembleia de Deus é que está virando moda se divorciar e casar de novo. Irmãos, casamento é um só. Mais uma vez eu vou dizer, pode ser o pastor Antônio Gilberto, que Deus o tenha em memória, que veio com essa explanação, com essa exegese, com essa exaurindo do texto, que a pessoa que fosse traída poderia casar de novo. Não existe na Bíblia um versículo que mande alguém casar de novo. Não existe. Não existe, casamento é um só, e as cartas paulinas e a palavra de Cristo a Mateus, quando fala sobre o endurecimento de coração da lei mosaica, ficou muito claro, casamento só a morte o separa. O que Deus uniu ninguém pode separar, mas virou moda. Então os pastores estão cientes que se eles se aparecer com uma mulher mais nova, e eles forem julgados a nível nacional, e eles perderem a sua carreira espiritual, vão poder casar e continuar congregando ou coisas parecidas. Escuta o que eu vou dizer. Pastor Antônio Gilberto, idolatrado pelos assembleanos, conhecedor de Bíblia, homem que eu gosto demais dos ensinamentos dele, errou quando disse que por imoralidade sexual alguém poderia casar de novo. Virou provérbio na nação, a nação toda tem isso em mente, que se alguém for traído pode casar de novo. O cristão autêntico e verdadeiro recorre ao perdão, à reconciliação em primeiro lugar, quantas vezes for necessário. Porque o perdão, vocês não pregam o perdão de 70 vezes 7? Isso vai a 400 e poucas vezes de perdão? Mas é que eu não vou ficar com ela. Bom, irmão, se você não tem condição de ficar com ela ou com ele, é bíblico também, você se separa, mas que fique sozinho. Não existe segundo casamento dentro do cristianismo. A Assembleia de Deus e as igrejas evangélicas se tornou tão fácil casar de novo que está pior que o catolicismo. Vai ter padres e clero católico pregando o respeito matrimonial mais que pastores. Aonde nós vamos parar? Diga para mim, que conheço um pouco de Bíblia, não sou um neófito,
Conheço, e se eu perguntar para Deus, eu vou sentir no meu íntimo que ele vai me responder que para mim, sem consultar a Bíblia, casamento é um só, meu filho. Qualquer cidadão de sã consciência vai saber que casamento é um só. Pelas consequências, pelos problemas e por tudo, pelo mau testemunho, pelo escândalo, por tudo, um líder não pode casar, descasar e casar de novo, ficar aí de boa. Olha, o Daniel da dupla Daniel Samuel fez essa besteira. Por que ele fez tudo em oculto? Porque isso é errado. O que está acontecendo com o Daniel, teve gente que veio fazer vídeo de palavra de paz para ti, amado. Eu te amo, gosto demais do teu louvor, mas o que você fez é uma coisa muito baixa. Você está entendendo? Cuidado com o julgamento de Deus. Não é o julgamento do pastor Levi. Paulo Marcelo separou da sua esposa porque diz ele que eles tinham culpabilidade ou não tinham tempo um para o outro. Isso não justifica divórcio de um líder que é espelho. Vocês entendem? A lista vai longa, é grande, eu já falei disso no outro vídeo, estou citando aqui coisa recente. Aí Magno Malta, Lauriette, aí isso e aquilo, e aquele outro. Vocês são representantes da nação. Vocês são representantes do evangelho, vocês vão cair em desgraça, a carreira de vocês secular vai ruir, vocês vão perder, Deus não vai concordar com isso. Vocês sabem, vocês pregam isso, vocês sabem que quando vocês estão na igreja certinho, vivendo uma vida de testemunho com a sua esposa, Deus peleja por vocês em tudo, a vida de vocês vai desenvolvendo, secular, material, espiritual. Vocês sabem que Deus é adversário de quem se levanta contra a sua palavra. Não vem representar a nação e querer dizer para milhões de cristãos que o que vocês estão fazendo é certo. Separar e divorciar dentro do evangelho pessoas que são espelho não é certo. Pastor Carvalho, que Deus te dê graça, que você possa se retratar, se levantar e se reerguer como você sempre pregou santidade, e eu concordo com você que é santidade mesmo que Deus quer. É isso mesmo que Deus quer de nós, cristãos e pastores. Se um dia eu errar, eu não quero mais falar sem primeiro me retratar. Não quero, se um dia eu cair da graça. Se chegar a cair da graça com uma mulher, eu não quero falar sem primeiro me retratar. Espero que Deus continue tendo misericórdia da minha vida. Não estou aqui para condenar. Eu já vou dizer para o senhor, é a coisa mais fácil que tem um homem cair no campo feminino com mulher. Mulher e dinheiro. Não acha alguém que é gigante, que é o forte, que é o bom. É a coisa mais fácil que tem, irmãos. Então, não estou aqui para lhe condenar. Mas o que é o conselho bíblico para nós? Foge, homem. Foge. Pega e faz que nem José, deixa a capa e some. Faça como Paulo disse nas suas cartas, fuja da aparência de todo mal. Fuja. Paulo sempre mandou fugir, sumir. Paulo não aconselhou nós ficarmos perto. Você entende? O conselho para nós é fugir. Como José fez, fugir de toda aparência do mal, se distanciar. Se você ficar perto de uma mulher que às vezes tem um porte de corpo maior que da própria mulher da gente, e a gente ficar flertando com o pecado, flertando com o local, com o lugar, nós vamos cair. Você sabe por que Davi caiu? Porque estava no lugar errado, na hora errada, do lado da pessoa errada. Ele cobiçou Batseba porque ele estava completamente em toda a sua posição de erro. E o que aconteceu? Ele comete adultério com Batseba e manda matar Urias na linha de frente na guerra. Um abismo puxa outro abismo. Não era local para o senhor estar. Não era local. O pastor evangélico é espelho. Lembre-se que o senhor é espelho. Eu sou um pastor que tive uma certa fama muito pequena comparada à sua. Mas eu nunca fui em lugar que pudesse Eu não vou. E se alguém quer me chamar para pregar, chame, eu não vou. Então o senhor estava no lugar errado. Luzes dentro da igreja, no altar da igreja, luzes em lugar secular, para cristão não serve. O cristão é diferente. Ele não pode ir em qualquer lugar, ele não pode estar em qualquer local, ele não pode conversar com qualquer tipo de pessoa e ele não pode estar na companhia de pessoas de uma forma errada. Você entende? Tem que ter vigilância nessa área. Por que eu estou de pé até hoje? Porque eu sempre tive vigilância nessa área aí. Para aconselhar uma pessoa, eu fazia um gabinete na minha igreja com vidro transparente para as pessoas ver a gente do outro lado e chamava um obreiro ou duas ou a minha esposa. Vocês têm que ter cuidado, irmãos. Não esteja atraído, mas a fama, o poder, as altas agendas, os altos valores, a gente vai conquistando e a vida da gente vai se tornando uma vida muito pública. Vocês sentam com todo mundo no altar, vem ser celebridade da vida secular, se introduzem na igreja, sentam com vocês vão galgando fama, conversa, poder, vocês têm que cuidar. Vocês não estão cuidando com aquilo que Cristo sempre aconselhou. Bom, sobre escândalo eu teria uma cadeia de versículos para ler.
Mas vou ficar com essa. Ai daquele por quem vier o escândalo. Mas o escândalo é inevitável. Então, para, irmãos, de comentar. Ele escandalizou. Vai escandalizar. Alguém vai escandalizar na última hora muito mais ainda. Porque é o tempo do fim. É o tempo. Então, cuidado, porque os escândalos vão vir. Tem que vir. Agora, cuidado por quem vier o escândalo. Então, o pastor Carvalho aí, não adianta se retratar mais. Não adianta. Se retratar não vai resolver nada. O que tem que fazer é falar em rede nacional, pedir perdão, dizer que errou. Você entendeu? Dizer que errou. Dar uma pausa, parar de pregar. Entendeu? Se restabelecer, se restaurar. E quando voltar, voltar perdoado por Deus e pela igreja, por tudo. Não adianta, Samuel Mariano fez isso, tentou, estão engambelando, estão trocando de igreja. Então, quando alguém que trocar de igreja começar a vir coisas, você pode saber que onde há fumaça, há fogo, meus irmãos. Aí chama os canais do YouTube de fofoqueiro. Eu não estou vindo aqui fofocar de ninguém. Eu estou pegando esse fato para alertar a Igreja de Cristo e os inscritos do canal Bíblia em Foco. Então tenha em mente uma coisa, não era lugar para o pastor Carvalho estar, não era local para um homem do nível dele, que é espelho para a nação brasileira, que é uma referência para jovens e mulheres e homens, que se espelham, porque é normal que as pessoas se espelhem em nós, ou você acha que alguém não se espelha em mim? Se espelha, com toda certeza. Então eu tenho que saber que eu sou espelho para alguém. Eu não posso estar onde a minha carne quer, onde eu quero. Eu tenho que cravar a carne na cruz. Vocês entendem? Então, meus irmãos, outra coisa, aquela mulher que vocês costumam dizer que eu sou santo demais, que vocês que falam no meu vídeo que use costume não faz diferença, cristão tem que ser diferente, amado. Aquela mulher com aquela calça branca, uma calça chamativa, uma calça que normalmente as mulheres da vida secular usam, nunca as mulheres da igreja andam a igreja está muito diferente. A gente olhar para aquela mulher, ver que não tem nada de Deus naquela mulher. A crente tem que ser diferente, ela não vai ser diferente porque está de saia. Ela não vai ser diferente porque não se maquia. Isto é algo exigido de Deus para nós, temos que ser diferente, mas ela vai ser diferente porque ela dentro, ela é diferente. Ela não quer estar naquele lugar, ela não quer fazer parte desse tipo de atitude, ela não quer dançar uma música com o pastor, ela não quer nem fazer uma brincadeira de digamos um sarcasmo num momento de uma festa com o pastor. Não, isso não faz parte da vida de pastor nem de crente, meu amado. Você entendeu? Mesmo que aquilo fosse uma brincadeira, seria uma brincadeira na vida secular, para uma família, não para uma família de crente, muito menos para um pastor evangélico de envergadura. Missionária, outra coisa que eu quero falar, que missionária, rapaz? Pelo amor de Deus, que missionária, agora todo mundo é missionária. Sai por aí pregar, tem agenda, é missionária. É missionária Helena Raquel, é missionária Camila Barros, quero falar sobre essas mulheres, isso não tem nada de missionária. Isso aí é um modismo da última hora que essas mulheres estão galgando dinheiro e fama. E estão enriquecendo, irmãos, e doutrinando erradamente, erroneamente a igreja de Deus. Que missionária? Missionária de calça branca numa balada, dançando com o Carvalho. Não é missionária, nunca foi missionária. Essas mulheres novinhas estão destruindo o casamento de pastores que não têm vigilância. Pastores que às vezes não amam mais a sua esposa, que às vezes, não estou dizendo que seja o caso do Carvalho, às vezes está entristecido com a esposa, às vezes não seja mais realizado com a esposa e tantas outras coisas. Então, missionária, pregando no altar e cobrando altos cachê, que missionária? Para com isso. Vocês não venham me dizer para mim que existe ordenação feminina. Para com isso, tem muitas mulheres pastor aqui no meu canal, comenta aí embaixo, eu vejo pastor, irmãs, nada contra você, eu amo a sua vida, eu amo você, se você quiser pregar, fazer o trabalho de Deus, amém, mas não tem pastora, não tem missionária, não tem evangelista, não existe biblicamente falando esse tipo de consagração e ordenação com imposição de mãos, biblicamente falando. É por isso que a igreja está essa bagunça dessas mulheres, deixa o marido em casa, sai por aí cumprir a agenda, isso é na Deus e Amor, é na Assembleia, em tudo que é igreja da última hora. Vocês entendem? Fica o marido sozinho, lavando a louça e essas mulheres por aí correndo e fazendo agenda. Aí, do outro caso, fica homens por aí voando para tudo que é lugar, nada contra, tem que ir, mas não tem mais família. Fica 1 mês, 2 meses longe da família. Às vezes tem uma esposa que não é tão bonita e eles não conseguem vencer essa deficiência de olhar para sua esposa que não é tão bonita e ver aquelas mulheres bonitas dentro da igreja se atirando para cima deles e dá no que dá. Então, é hora de pastores, igrejas, líderes convencionais, qualquer pessoa que queira ficar firme em Cristo, rever os conceitos. Essa igreja, da forma que está, não tem condições. Não tem condições, isso não vai para frente, isso vai ruir. Vocês entendem por que aconteceu morte, atrocidade? E
Vem pessoas dizer que divórcio é normal, que cada um segue o seu rumo. Não, de forma alguma. A igreja precisa se posicionar e voltar a influenciar a sociedade. Não é deixar se influenciar pela sociedade. Você entende? A igreja está no mundo para influenciar, não é para ser influenciada. Não é para ser influenciada por política, nem pelos prazeres desta vida, seja pelo esporte, que hoje está legalizado como... Hoje em dia tudo é esporte. E aí as pessoas querem fazer tudo que o mundo faz. Hoje em dia, o que pastor quer em bar? O que pastor quer em lugar reservado com luzes coloridas? O que um pastor que se diz pastor está fazendo em encontros mundanos, profanos, seja ele de aniversário, seja ele de futebol, de uma partida de futebol, seja ele aonde for, lazer de cristão é diferente. Quer fazer lazer? Vai pescar, vai para um campo aberto, vai para um lugar, só você e sua família, você entendeu? Vá aonde Deus possa estar com você, porque tem lugar que Deus não pode estar com você. Então, falou com vocês, o pastor Levi Longaray, numa tonalidade de voz diferente, né? Tonalidade de voz diferente. Está aí mais uma queda, mais as redes sociais permeadas por mais... E aí as pessoas, os desigrejados, mal intencionados, vão se aproveitar disso. A igreja vai enfraquecer. Muitos irmãos vão cair. Por isso que Jesus disse, não se escandalizeis, nem em mim, nem em ninguém. Não se escandalize com o que está acontecendo. Quem te chamou foi Cristo. Você estava... eu tenho vídeos e mais vídeos de pessoas da Deus é Amor que me fuzilaram, porque eu falei do missionário, muitas coisas erradas que ele tinha, mas as pessoas apegadas em missionário Davi Miranda. Tem gente apegada no Carvalho, vai cair tudo agora junto com ele. Tem gente apegada em mim, não se apegue em mim. Até o presente momento, Deus tem tido misericórdia da minha alma, que ele continue tendo, mas não se apegue em mim. Porque se um dia eu cair, vocês vão continuar de pé. Porque vocês estão presos no que eu estou pregando, não é em mim. Vocês têm que estar apegados a Cristo. Aleluia. A Cristo, meus irmãos. Agora essas pessoas tudo vai cair, porque estavam apegados. Aí outros vão dizer, não queria sempre pregar santidade, não queria ser santarão. Para com isso. Olha para mim aqui, seja você desigrejado, seja você cristão, os cristãos mundanos agora vai cair em cima do Carvalho. Para com isso, você é falso mesmo. Isso não muda o conteúdo do evangelho que ele pregava. O que ele pregava contra Jezabel continua sendo a mesma palavra que ele pregava. Porque vai surgir isso agora. Não seja santo demais. Escuta, existe santo demais ou santo de menos? O que você não pode ser é um doido, endoidecido que não entende nada de Bíblia. Você tem que ser passivo, calmo. Você tem que estar buscando santidade sabendo que você está sujeito a cair. Você tem que entender as pessoas fracas, você tem que entender as pessoas fortes. Você tem que entender todo mundo, você tem que ser diferente. Deus te chamou para uma mente aberta. Você não pode ser essa pessoa que está aí esperando aí no vídeo para tecer um comentário vão. Tem gente que fica brava, eu removo o comentário. Tem comentários que não têm condições, irmãos. Todos os dias eu estou dizendo, cuide no comentar. Não comente coisas que não tenha cunho evangélico. Por que os comentários dos irmãos, que é comentário louvável, já percebeu? Abre lá o canal Bimfoca, você vai ver no topo. Não interessa se ele é jovem, se ele é ancião, não interessa se ele é de igreja que for. Comentou aquilo que é bíblico. Mas quem é que está julgando que é bíblico? Eu estou julgando que é bíblico, porque Deus me deu discernimento para saber o que é bíblico. Eu estou dizendo para vocês, desde o primeiro vídeo, analise meus vídeos. Eu estou aqui pregando a Bíblia. E não adianta, doer quem doer. Não vou fazer conluio com ninguém para fazer médiazinha. Entendeu? Tem gente que diz que eu defendo Assembleia. Eu não defendo nada. Eu defendo tudo que está na Bíblia. Agora, eu não vou dizer que a Assembleia é do diabo, que a Deus é Amor é do diabo, que a Presbiteriana é do diabo, como alguns crentes vagos de cabeça, que jogam toda a igreja fora por causa de erros. Vocês entendem que no tribunal de Cristo tudo vai ser julgado segundo as suas ordens. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, cuidado, tem que ter discernimento e sabedoria. Por que ele caiu? Ele foi filmado porque ele estava no lugar errado. Nós somos odiados. Você imagina, irmão Levi. Quem não está esperando uma falha minha? Me pegar numa balada? Me pegar num campo de futebol, vibrando no meio dos torcedores? Quem não está esperando um deslize meu? Eu talvez de cueca? Quem não está esperando eu de bermuda? Quem não está esperando eu aí com algum escândalo?
Quem que não está esperando tem raiva do que eu prego? Eu sei que tem gente que tem raiva do que eu prego aqui no YouTube. Tem gente que se pudesse me engolia vivo, me consumia. E o Carvalho tem que pensar isso. Todas as pessoas têm que pensar isso. Todos os pastores, antes de cair, tinham um perfil doutrinário. Depois que caíram, tem outra. Eles vêm com outra conversa. Toda pessoa, quando cai, muda de sermão. Aqui que está um grande erro do divórcio. Ou de qualquer queda fatal. Quando a pessoa cai, ele volta com outro sermão. Isso é um princípio de que o divórcio é errado. Você já viu alguém que caiu no divórcio voltar pregando a mesma coisa que ele pregava? De forma alguma, Napoleão Falcão não voltou sendo o que era. Nenhum pastor de envergadura que caiu em divórcio e teve outra mulher mais nova, outra mulher mais velha, sei lá o quê, e casou de novo, voltou sendo o que era. Vocês lembram do Moacir Ferreira, de Curitiba, que abalou o líder da convenção curitibana, pregando o juízo final em 1987? Depois que ele caiu, as pedras se voltaram para ele. Não queria ser santo? Ô irmão, todo mundo que é fiel está mais sujeito a cair do que um liberal. Porque o diabo tem raiva dos fiéis e o diabo vai ofertar mais os fiéis, porque ele tem interesse em derrubar quem é fiel, quem prega contra o pecado. Depois que o Moacir caiu, ele nunca mais voltou a ser o mesmo e acabou culminando na sua morte. Vocês entendem? Então preste atenção, não vá dizer que o que ele pregava deixou de ser porque ele caiu. Ele caiu porque é homem, mas a palavra que ele pregava é o evangelho verdadeiro, continua de pé. E é isso que você e eu temos que seguir. Então tem alguém que se pudesse me engolir vivo, me tirar das redes sociais por causa da minha cara, que não é muito bonita, e por causa do meu jeito de gesticular, de pregar, de me expressar e de dizer o que é. Porque o que eu digo aqui é o que eu acho que o evangelho é. Não é porque eu tô pregando para me aparecer ou porque eu sou o único dono da verdade, não. O que eu prego aqui é a verdade. Não, mas é a verdade para você? Não, não. A verdade não é a verdade para mim. A verdade é a verdade para todos os cristãos. Você dizer que uma mulher pode andar de calça comprida, maquiada, pintada, que alguém pode divorciar cada novo, não vai ser a verdade. Agora vai ser a verdade porque eu estou falando, não é porque eu estou falando. Vai ser a verdade porque é a verdade. Tá conseguindo entender ou não? Não, esse pastor quer ser o cara. Não, eu não quero ser nada. Eu percebo nos comentários tanta pessoa que cai de paraquedas, pessoas que não têm conhecimento bíblico, pessoa mundana dentro da igreja, libertinos, liberais. Tem pessoas que vêm no canal que nem hoje está cheio de pessoas querendo opinar sobre o evangelho, que nunca foram evangélicos, mas como o evangelho veio em mídia e se tornou algo, veio à tona e se tornou algo mundial, então até os cachorros hoje querem fazer xixi nos postes, os postes estão querendo fazer xixi nos cachorros, entenderam, irmão? Valor de inversão. Então tenha em mente uma coisa, se alguém pudesse nos destruir, nos destruiria, como Davi fez a oração, nos engoliria vivos. Mas isso não vai mudar, porque nós vamos continuar falando a verdade. E se eu errar, a verdade continua sendo a verdade. Porque eu não sou dono da verdade. E não é por eu estar de pé que as coisas são verdadeiras. O evangelho é verdadeiro comigo ou sem a minha presença. Quem está entendendo? Então viva um evangelho autêntico. Esse evangelho que nós estamos vivendo no Brasil é doente. Queridos, a queda do pastor Carvalho nessa boate, ou nesse ponto de encontro, nesse bar, não estou afirmando nada, é o que está aí nas redes sociais. Eu não tenho nada contra o Carvalho. Se eu te disser para ti que sou um admirador da pregação do Carvalho, você acredita? Para mim é uma tristeza um homem como Carvalho ceder às paixões infames desse mundo. E eu quero dizer que Deus tem poder para levantá-lo, mas nunca mais será o mesmo homem. Como nunca mais Napoleão Falcão foi, como nunca mais nenhum será, como Moacir Ferreira não foi, depois de pregar o juízo final, e como ninguém mais vai ser, irmãos. Vocês entendem? Como Sérgio Sora nunca mais foi o mesmo, e tantos que eu podia citar aqui, em massa, para você que caiu, que nunca mais serão os mesmos. E não adianta querer vir com essa mensagem moderna, achando, porque hoje em dia a pessoa cai, mas ele quer continuar na posição, ele quer continuar pastoreando, liderando igreja, ele quer continuar na frente. Então o Carvalho foi só um pequeno escândalo, não se sabe de coisas grandes, mas para nós que pregamos não tem pequeno nem grande, nós vamos ser censurados. Que Deus tenha misericórdia da esposa do Carvalho, da família dele, e que tudo que ele pregou, até o presente momento, não seja jogado fora, continue assistindo e ouvindo, porque ele sempre pregou a Bíblia. Agora a queda dele, essa situação dele é dele com Deus, que ele resolva. Tá certo, meus irmãos? Agora, daqui para frente, se ele mudar o sermão, aí cabe a vocês analisar, mas o que ele pregou até o presente momento é tudo a mais realidade da palavra de Deus. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, eu quero pedir os likes.
eu quero pedir os comentários, eu quero pedir que você reveja os sinos das notificações, porque senão vocês não vão receber os nossos vídeos. E nós estamos chegando aos 9.000 inscritos, não me falha a memória, 8. Eu quero pedir para vocês, me ajudem, esses 8.000 inscritos que nós temos no canal. Divulgue, deixa o like, assista o vídeo inteiro, faça o YouTube entender que o pastor Levi, que nossos vídeos têm relevância. Nós não estamos aqui para falar da carne, para brincar de evangelho de forma alguma. Os seguidores do canal Bíblia em Foco já sabem o que vão ouvir aqui. Já sabe, então não adianta alguém que vir querer me desconstruir, denegrir minha imagem, que eu não estou aqui para ferrar com ninguém. Estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho e não estou aqui para fazer nome em cima de nome de ninguém. Eu já tenho meu nome lá em cima. Eu não preciso da Lauriette, não preciso de nem o do Carvalho, não preciso de nenhuma celebridade de igreja nenhuma para fazer nome. Eu simplesmente uso o nome deles com muita tristeza para poder tecer um comentário que já está em rede. Nunca vou ficar caluniando eles ou buscando fato na vida deles, de forma alguma. Eu não tenho lucro nenhum com isso, o evangelho não tem lucro nenhum com isso. A gente vai comentar para impedir a queda de milhares de pessoas que se espelham nas lideranças. Tá certo? Então, meus irmãos, deixa o like, assista o vídeo, divulgue o canal, compartilhe os vídeos. Eu tenho certeza que se você compartilhar o canal Bíblia em Foco, você não vai estar compartilhando uma coisa ruim. Vocês discernam, ora a Deus, pergunte para Deus qual é que é a minha intenção. Assista os vídeos do canal em massa e vocês vão ver o que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo, jamais seremos enganados. Aleluia. Em Cristo, jamais seremos confundidos. Então eu te digo, fica em Cristo. Fica em Cristo. Os tempos são maus. Os dias são maus. Os dias são tenebrosos. Você não é melhor que ninguém, você está sujeito a cair. Eu estou sujeito a cair. Quem está de pé, cuide para não cair. Os dias são maus. O inimigo tem lutado ferrenhamente, tem reforçado as suas estratégias de guerra. E ele quer vencer os autênticos cristãos. Não se alegre na queda ou nesse acontecimento com o pastor Carvalho. Ao contrário, tome como exemplo para a sua vida que você pode ser o próximo. Eu posso ser o próximo. Então, por isso eu digo, Deus, tenha misericórdia de minha alma. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajude, nós somos tão pequeninos e fracos e limitados. Se nós não tivermos a tua presença, sucessivamente cairemos. Fica em Cristo, meus irmãos. Fica em Cristo.